O Evangelho para este domingo, o quarto da Páscoa, 30 de abril de 2023, é o de São João, no capítulo 10, do 1º ao 10º versículo. Como sempre, peço que deem pause aqui para ler, se possível até conjuntamente, conversar sobre este evangelho muito significativo e insinuante para a nossa atualidade. Que o bom pastor te abençoe nesta leitura e ilumine a tua fé para o santo posicionamento como seguidora e como seguidor de Jesus, o bom pastor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Este evangelho, que tem uma base contextual histórica impressionante, apresenta uma tensão enorme entre a morte imposta por um sistema imperial que contou com a colaboração de um poder religioso e a vida abundante que Jesus ensinou aos seus discípulos e discípulas, e que as comunidades do discípulo amado de João cultivaram profundamente, mesmo diante das perseguições atrozes. Portanto, nos encontramos diante de um evangelho que nos coloca no meio da guerra, no meio da violência, para nos dizer como agir. Ocorre que o imperador de Roma impôs a todo o seu império, incluindo os territórios aqui ocupados militarmente, da Galileia, da Samaria e da Judéia, que as populações fossem obrigadas a cultuá-lo como divindade. Isto começou dos anos 30 aos anos 50, mas também foi adotado de forma sangrenta por outros imperadores, até o ingresso no segundo século do cristianismo. E a imposição não era uma mera alusão, era sob guerra, sob perseguição. Em Júlia, que demolia vidas, destruía relações, rebentava com as famílias e amedrontava todo o ambiente. Nesse contexto, a comunidade de João, aí pelos anos 100, na virada do primeiro século, aprendeu, estudando esta alegoria de Jesus, do bom pastor, do pastor que conduz as ovelhas pela porteira correta, que é ouvido e entendido pelas ovelhas que o conhecem, porque em primeiro lugar ele as conhece pelo nome, pelo jeito de cada uma. Assim diz o texto do evangelho que vocês leram aí. Este bom pastor denuncia claramente que os que vieram antes dele, isto é, todo este ambiente aí da comunidade de João também
foram assaltantes, ladrões, que vieram para roubar e matar. Literalmente, isto ocorreu. Tanto que, nesse período entre os anos 30 e 50, Jesus mesmo foi vítima destes que vieram para roubar, assaltar e matar. Portanto, se tratava aqui do crescimento, apesar de todas as contradições, da fé das comunidades joaninas no meio da morte, dentro de um sistema absolutamente violento, genocida e assassino. Disso nós precisamos sempre nos lembrar que as comunidades primitivas não começaram uma lua de mel, não começaram sob um céu de brigadeiro, mas sob muito derramamento de sangue, graças às perseguições que redundavam em mortes depois de sabotagens e deduduragens de próprios familiares que entregavam os que aderiam à proposta de Jesus, não somente à pessoa de Jesus, mas quando se diz ao nome de Jesus, ao projeto que ele propunha de uma nova sociedade. Esse texto é uma composição entre essas experiências amargas vividas por Jesus, experimentadas pelas comunidades do discípulo amado, a quem se atribui a autoria desse evangelho, com os profetas que denunciavam os reis que descuidavam do povo como se fossem ovelhas entregues aos maus pastores, aos que subiam por outro lado e não entravam pela porta, pelo aprisco das ovelhas, para roubar, matar e destruir. Os próprios reis eram acusados pelos profetas. Portanto, esta alegoria, esta mensagem de João tem aqui um conteúdo profético pronunciado por Jesus e cultivado pelas comunidades de São João, e cuja mensagem se fez presente, ativa, redigida sofridamente em Éfeso, na Ásia Menor, aí pelo ano 100. Pois bem, diante de tudo isso e apesar de tudo isso, nesse contexto, o Evangelho tem como estribilho, como o canto mais forte, mais eloquente, mais entoado, o versículo 10. Eu vim trazer vida e vida abundante. Vida plena. Vida em contraste com o imperador de Roma. Vida em contraste com o que oferecia o Império Romano com as suas invasões, com as suas ocupações militares e com o que ofereciam os fariseus, que foi um movimento criado aí pelos anos 30, que perseguiam aqueles que... E perseguiam não somente eles, colocando as mãos sobre os que aderiam a Jesus, mas entregando os que aderiam a Jesus aos que eram inimigos deles também, os adeptos militares do Império Romano. Dentro desse contexto se cultivava a vida plena, a vida da comunhão, a vida que se derramava em contraste com todo esse poderio da morte. Portanto, nós podemos concluir que este Evangelho interpreta de maneira claríssima aquilo que nós vimos
nos primeiros domingos da Páscoa. Tanto no Evangelho de São João quanto no Evangelho de Lucas, sobre o Cristo ressurreto, que levou o Império Romano e também o sumo sacerdote a uma derrota fragorosa quando esvaziou o túmulo, ressuscitando. E quando se encontrou com seus discípulos no caminho de Emaús, e depois na casa de portas e janelas cerradas, para mostrar que ele estava aí e que comunicava vida e paz. Dou-vos a minha paz. Paz esteja convosco. Agora aqui em São João, a clareza da Páscoa, a clareza da ressurreição é fulgurante no sentido de que esta Páscoa, esta ressurreição é compartilhada com os seguidores e seguidoras de Jesus, que se tornam discípulos, discípulas, profetas de Jesus, que denunciam a barbárie, que denunciam os sistemas da morte, os sistemas de ocupação das vidas humanas e destruição de tudo aquilo que Jesus mais aprecia, que é a vida abundante. Conclusão. Tanto, ou talvez mais, e diferentemente, apesar de tudo, desse primeiro momento das comunidades de João, no primeiro século, quando Jesus foi vítima de toda essa barbaridade, hoje nós também vivemos num mundo extremamente violento. Nosso país ainda vive os rescaldos da violência de um sistema absolutamente brutal, que não foi somente deboche, que não foi somente fake news como brincadeira e como piada, que não foi somente achincalhamento da verdade, mas se deu em procedimentos fatíveis, reais e lamentáveis, de mortes, de perseguições e de genocídios contra as pessoas. Nós vivemos num contexto ainda marcado que sangra com a atividade do fascismo, que não titubia pular muros, escolas para matar crianças com machado, com facões, com pistolas, destruindo a felicidade das pessoas. Nós vivemos um mundo, aqui no Brasil, tão violento quanto o que enfrentaram os primeiros discípulos, as primeiras discípulas de Jesus. Neste mesmo mundo dominado pelo capitalismo, nós enfrentamos tantas barbaridades, além das que enumerei. Também é preciso a gente lembrar do abandono da saúde, do abandono da habitação, as pessoas morando ao léu ou morando mal, descendo como troncos de árvores e pedras das montanhas, porque foram abandonadas desde o primeiro momento da falsa libertação dos escravos. E também abandonadas naquilo que é mais essencial ao ser humano, que é o trabalho, o poder de intervenção da criação da natureza, do melhoramento da natureza, da casa de todos e de todas. Milhões vivem desempregados. E pior do que isso, as pessoas morrem de fome, morrem aflitas, morrem deprimidas, morrem na tristeza. É nesse contexto que nós temos que proclamar que Jesus nos chamou para sermos profetas que denunciamos os maus pastores, isto é, aqueles que exercem a política econômica, a política social contra o nosso povo.
para destruir, porque se ausentam do cuidado, se ausentam do dever da proteção dos direitos das pessoas viverem, como o próprio João denuncia aqui, contando com a colaboração dos profetas que denunciaram os reis, que descuidaram do povo e os entregaram aos poderosos, que saquearam o povo, exilaram o povo, mataram muitos, inclusive as suas raízes e as suas culturas. Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus, que traz vida e vida em abundância para nós mesmos, mas não como propriedade de cada um e cada uma, mas para que nós tenhamos o cuidado de não nos aliarmos como discípulos e discípulas de Jesus com aqueles que matam, com aqueles que não somente fazem arminha, mas que usam armas para matar, com aqueles que apoiam regimes de tanta devastação, de tanta destruição, seja pelo fogo, seja pelas armas, seja pela ociosidade, seja pela injustiça econômica e pela injustiça social. Nós que seguimos o Jesus da vida plena, denunciamos isso como contrário à vida plena que Jesus traz e realiza em nós. Nesse contexto nós vivemos, nesse contexto profetizamos, nesse contexto denunciamos, mas nesse contexto anunciamos que Jesus nos chama para a vida nova. Quem crê se levanta para viver esta vida nova. Quem aceita se levanta para propor também esta vida nova. Quem aceita, quem crê, se coloca na luta para mudar estas estruturas, substituir as injustiças por uma outra estrutura que nos permita sermos irmãos e irmãs, como ovelhas que tenham o direito ao bom pasto, isto é, a alimentação digna, e a água viva, a água doce, a água potável que nos traz muita vida, bem-estar e vida plena. Esta é a mensagem do quarto domingo de Páscoa para nós, para nos desinstalar e nos mostrar que a ressurreição de Jesus, que a Páscoa de Jesus tem a ver conosco como profetas de Jesus, na denúncia de toda a barbárie, mas também no anúncio de que nós nos colocamos nos encalços de Jesus para lutarmos por vida abundante para todos e para todas. Que o bom pastor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o bom pastor compartilhe contigo e comigo a vida plena, a vida abundante. Que o bom pastor que venceu a morte nos ajude a vencer tudo que nos mata, tudo que nos entristece, tudo que nos diminui, tudo que nos magoa e nos enche de injustiças. Que o bom pastor nos conduza num rebanho onde as pessoas podem ser diferentes umas das outras, mas se amarem profundamente na compartilha do mesmo pastoreio dele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.